Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra em Curitiba, e aqui neste canal trago toda semana um vídeo novo com assuntos a respeito de saúde mental e qualidade de vida. No vídeo de hoje vou falar sobre o transtorno de pânico, o que é uma crise e o que é o transtorno de pânico. Então, para falar sobre o transtorno de pânico, o que é o transtorno de pânico, a gente precisa primeiro falar sobre o que é uma crise de pânico. Existe uma diferença entre o transtorno e a crise. O transtorno de pânico é uma patologia, é um transtorno chamado transtorno de ansiedade. E a crise de pânico é uma crise de ansiedade muito forte que qualquer pessoa pode ter em determinado momento. Então existe uma diferença entre uma coisa e outra, eu vou explicar isso direitinho para vocês hoje. Então, o que é uma crise de pânico? Eu não vou usar termos médicos, nem termos de neurologia aqui para vocês, porque eu acho que não é esse o objetivo, ninguém está interessado em aprender termos médicos, né? Então eu vou tentar simplificar, eu vou usar uma linguagem bem simples aqui. Então, uma crise de pânico é uma ativação muito grande do nosso sistema nervoso. É quando um sistema bem primitivo do nosso cérebro, que é um sistema de alarme, é o chamado sistema de alarme, né? Que tem algumas estruturas cerebrais que são responsáveis por memórias emocionais e por disparar sistema de alarme quando o nosso cérebro identifica uma possível ameaça à nossa vida, à nossa integridade física. Quando acontece essa identificação pelo sistema nervoso, seja real ou não, seja uma ameaça verdadeira ou não, porque é um mecanismo que pode apresentar falhas, como vocês vão ver na descrição aqui. Então, quando esse mecanismo é ativado, identifica como se fosse uma ameaça aguda, assim, uma ameaça imediata para a nossa integridade. Essa região primitiva do cérebro, esse centro de alarme, ele dispara todo um mecanismo que nos prepara para enfrentar uma situação de alto risco. Então ela prepara o nosso corpo para fugir ou para lutar. E para poder fugir ou lutar, ele vai precisar preparar o corpo para que isso aconteça. Então como é que esse sistema primitivo prepara o nosso organismo? Ele faz um disparo muito grande de adrenalina, então lança uma onda de adrenalina no organismo, e a adrenalina imediatamente começa a ativar a contração do nosso coração. Então a força de contração, a rapidez, a frequência de batimentos aumenta. E esse aumento da força de batimento e da frequência do nosso coração acontece para bombear muito sangue para a nossa musculatura, porque a reação de luta ou fuga ela é feita para que a gente se prepare para uma luta física, para um embate físico, né? Uma luta pela vida. Então é um mecanismo primitivo, muito antigo, moldado lá no passado da humanidade, né? Eu já disse isso aqui em outro vídeo. Então é para quando a gente tinha que enfrentar tribos inimigas, animais selvagens, então a coisa é preparada para uma luta física mesmo. Então a força de contração do coração vai bombear muito sangue para a nossa musculatura, preparar os músculos, né, para uma luta. Então essa musculatura ela vai começar a ficar muito tensa, vai ficar tonificada para uma luta. Como esse mecanismo de contração forte e aceleração do coração é um mecanismo que exige, para que toda essa alteração física comece a acontecer, precisa de muito oxigênio, porque vai muito sangue, o organismo começa a liberar uma série de substâncias que são necessárias para ativar todo esse sistema, nutrientes como a glicose, para nutrir toda essa estrutura, para queima de calorias, né, para fornecer energia. Então isso exige muito oxigênio, então a respiração começa a ficar pesada, acelerada, muito rápida e até muito superficial. E esse mecanismo consome muito calor também, porque ativa o organismo, tem um consumo uma produção de calor muito grande. Então a gente começa a suar, começa a tremer,
com todo esse processo de ativação, com esse excesso de oxigenação, por aquela sensação de aumento de ventilação, começa a aumentar o oxigênio no sangue, produz uma alteração do pH sanguíneo chamada alcalose respiratória, que vai ser responsável por sensação de formigamento nas extremidades. Então começa a formigar, começa a ficar amortecido, começa a dar tontura. Junto nesse processo, as nossas pupilas elas se dilatam para aumentar o nosso campo visual. Então todo esse processo que ativa o organismo, ativa certas áreas chaves para uma luta e desativa áreas que não são necessárias, como o intestino, por exemplo. O processo digestivo acaba naquele momento ficando numa atividade muito baixa ou até parado, em função da necessidade de ativar outras áreas, de transferir esse aporte de sangue para as outras áreas do organismo. Se você tivesse... agora vamos explicar um pouquinho a diferença entre a crise e o transtorno de pânico. Esse estado de ativação tão rápido, assim, imediato, que eu acabei de descrever, qualquer um de nós pode ter, né? A gente pode, por exemplo, estar andando numa rua, num horário que já está meio escuro, de repente se aproxima alguém e nos aborda num assalto. Toda essa reação vai acontecer de uma única vez, assim, e naquele momento ela vai ser normal. Então a gente vai ter toda essa alteração física, que é muito forte, muito intensa e muito rápida, mas para aquela situação é normal. Então esse estado de ativação é uma crise de ansiedade. A gente diz que é uma crise de pânico, porque normalmente quando ela é muito intensa, você fica com uma sensação de vai morrer naquele momento, porque é tal a frequência cardíaca que a pessoa pensa que está infartando, ou a pessoa tem a sensação de sufocação, de que vai sufocar tal a frequência ventilatória, né? A pessoa pode ter a sensação de que vai enlouquecer ou de que vai perder completamente o controle. Então, quando se dá esse tipo de sintoma, né, a sensação que vai morrer, que vai enlouquecer, que vai perder o controle, que vai sufocar, a gente chama de crise de pânico, que é a sensação de pânico mesmo, né? Então essa crise isolada ela pode acontecer, como eu disse, em situações como um assalto, algum acidente de automóvel, alguma situação muito traumática pode gerar uma crise e qualquer pessoa pode ter. Já quando a gente fala em transtorno de pânico, a gente está falando dessas crises acontecendo de modo com um gatilho, ou seja, alguma coisa disparar essa crise, ou sem gatilho, quando ela surge espontaneamente, né? E quando essa crise se repete, ela é algo que vai acontecendo ao longo do tempo, não é um evento isolado, ela tende a se repetir. Então, com essa tendência à repetição, persistência ao longo do tempo, desencadeamento espontâneo, é que a gente chama de um transtorno de pânico. E o transtorno de pânico, ele tem 4 componentes que, digamos, são os pilares do transtorno de pânico, né? O primeiro componente são as crises, que eu acabei de descrever uma crise aqui para vocês, né? O segundo componente é o medo das crises, porque uma vez que a pessoa começa a ter crises isoladas, e crises espontâneas e frequentes, ela começa a ficar com uma sensação de insegurança muito grande, a sensação de medo de que as crises possam acontecer a qualquer momento. E com isso, esse medo, que é chamado em psiquiatria de medo do medo, né? A gente tem medo de sentir medo. Esse medo vai desencadear aquele que provavelmente é o mais importante dos sintomas do pânico, que é o terceiro pilar, chamado de agorafobia, que é quando a gente... Se ter uma agorafobia significa quando a gente começa a evitar certos locais, principalmente locais com muitas pessoas, aglomerações, onde a pessoa sente que é difícil sair, por exemplo, um teatro, um cinema, um campo de futebol, um shopping center, porque ela teme sofrer uma crise ali e não ter como fugir, sair dali rapidamente, ou não saber se vai ser socorrida. Então a pessoa começa a evitar esses lugares. Essa evitação, ela é chamada de agorafobia. E o quarto componente da crise de pânico é a hipervigilância do corpo. Ou melhor, o quarto componente do transtorno de pânico é a hipervigilância do corpo. Como a gente perde a confiança no corpo, porque essas crises começam a acontecer com motivo ou sem motivo,
a gente fica com uma sensação de que o corpo não é mais confiável. E com isso, a gente começa a prestar atenção em todos os detalhes. Qualquer sintoma, qualquer sinal no corpo, a gente se preocupa e acha que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Pessoas ficam medindo o pulso todo momento, é muito comum as pessoas ficarem verificando pressão arterial a todo momento, então a pessoa fica prestando muita atenção no corpo. Esta hipervigilância do corpo é o quarto pilar do transtorno de pânico. Então, quando eu for falar aqui sobre tratamento de pânico, nós vamos falar sobre tratamento pensando em cada componente independentemente. Porque é muito comum as pessoas acharem que tratou as crises, controlou as crises, está resolvido o problema. E a situação é bem diferente, na verdade. Precisa tratar bem direitinho cada componente. Então, de um modo resumido, né, eu fui muito breve, muito objetivo para falar a vocês sobre o que é uma crise de pânico e o que é o transtorno de pânico. Mas eu vou trazer agora, numa sequência, vários outros vídeos falando a respeito do que é o transtorno, em mais detalhes, né? Então, no próximo vídeo, eu vou comentar um pouquinho mais com vocês a respeito dos tipos de crise, né? Porque, apesar das crises terem todas essas características de um modo geral que eu descrevi, existem algumas pessoas que têm um tipo de crise um pouquinho diferente das outras. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre os 4 tipos básicos de crise de pânico no transtorno de pânico. Então, se você gosta de assuntos de saúde mental, né, se interessa por esse tipo de assunto e gostou desse vídeo, clique no joinha, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e nos acompanhe aqui. Toda semana a gente vai procurar fazer um vídeo que seja útil e interessante para que também possa esclarecer muitas dúvidas e ajudar muitas pessoas. Ok? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez.